Oi, gente, bom dia! Estamos aqui para mais uma aula de matemática, mas antes de darmos início, algumas dicas de estudo. A primeira é que vocês busquem um lugar sossegado e silencioso da casa de vocês, para que vocês possam se concentrar e ter um bom rendimento. E não esqueçam de pegar seus materiais, como caderno, lápis, caneta e principalmente o seu livro, seu material didático, para ele servir como base durante nossa aula. Hoje, nossa aula será de resolução de exercícios sobre as matérias que a gente vem estudando, certo? Sobre a probabilidade. O primeiro exercício é o seguinte: um par de dados é lançado. Se ocorrem números diferentes, encontre a probabilidade de a soma ser um número primo. Que situação é esse? Esse é um evento que que a questão trouxe para a gente. O que significa? Nós temos dois dados. Nós vamos jogar esses dois dados para cima e vai ficar voltado para cima. Pode ser que no dado 1 fique de 1 até 6, o dado 2 fique de 1 até 6, as possibilidades. Só que o que é que acontece? Quer saber a probabilidade de eu jogar dois dados para cima, eu somar o valor da face 1 mais o valor da face do dado 2, somar esses valores, eles precisam ser diferentes, eu não posso ter faces iguais. Eu tenho que ter a face do dado 1 ser diferente da face do dado 2 e a soma desses dois valores diferentes ser um número primo. Para a gente resolver essa situação, terá várias etapas e é importante que vocês entendam. Vamos lá iniciar. Primeiro, nós precisamos saber as possibilidades de cada dado. Nós temos o nosso dado 1, onde nós temos os possíveis resultados, que são 1, 2, 3, 4, 5 e 6, que são as 6 faces do dado, as 6 possibilidades. Então, no dado 1, eu tenho 6 possibilidades. Agora, no meu dado 2, no dado 2, pode ser que o resultado, a face que fique voltada para cima, assim como no dado 1, seja 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Então, no total, eu também tenho 6 possibilidades. Então, para me saber a possibilidade total de combinação, essa possibilidade total é de combinação dos valores do dado 1 e do dado 2. Então, essa possibilidade total de possíveis combinações dos valores do dado 1 e do dado 2. Se eu jogar dois dados para cima, pode ser que eu tenha 1 e 1, pode ser que eu tenha 1 e 2, ou 2 e 1, ou 2 e 3, ou 3 e 2. São as possíveis combinações que eu tenho, essa possibilidade total. Para me saber essas combinações, vai ser 6 possibilidades do dado 1 vezes 6 possibilidades do dado 2. Então, no total, eu tenho 36 possibilidades de combinação entre os valores do dado 1 e do dado 2. Agora, nós precisamos se atentar a uma coisa. Nós não podemos ter valores iguais. E dentro dessas 36 possibilidades, eu estou considerando o quê? 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3. Aqui nesses 36 possibilidades, tem a combinação dos valores iguais. E eu preciso tirar de lá. Por quê? Porque a questão não quer valores iguais. Então, vamos lá. Então, para dar valores iguais, quando eu tenho faces iguais, eu tenho 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3, 4 e 4, 5 e 5 e 6 e 6. Então, eu tenho 6 possibilidades dos valores serem iguais, da combinação ser dois valores iguais. Então, o que é que acontece? Eu tenho 36 possibilidades, mas eu tenho que tirar os valores iguais, porque a questão não quer que fique voltada duas faces iguais para cima. Então, vai ser as 36 possibilidades de combinação menos as 6 possibilidades de combinações iguais. Então, no total, eu tenho 30 possibilidades de combinação
de valores diferentes. Então, vamos lá. No dado 1, eu tenho 6 possibilidades. No dado 2, eu tenho 6 possibilidades. E a possibilidade de combinação é 36, que é 6 do dado 1 vezes 6 do dado 2. Então, eu tenho 36 possíveis combinações entre os valores do dado 1 e os valores do dado 2. Porém, dentro dessas 36 possibilidades, eu estou considerando quais combinações? 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3, 4 e 4, 5 e 5, 6 e 6, que são as combinações iguais, mas a questão não quer combinação igual, então eu preciso tirar. Então, eu tenho 36 possíveis combinações no total, menos as 6 possibilidades de combinações iguais. Então, eu tenho 30 possibilidades. Essas 30 possibilidades são o quê? São 30 possibilidades de combinação entre números diferentes do dado 1 e do dado 2. Sabendo disso, vamos dar continuidade. Vamos guardar aí que nós temos 30 possibilidades diferentes e vamos aqui para o nosso próximo passo. Qual é a soma mínima? Qual é a soma mínima que eu posso ter? A soma mínima é dos menores valores, o menor valor de 1 mais o menor valor de 2, do dado 2. O menor valor do dado 1 é 1 e o menor valor do dado 2 é 1, mas eu não posso ter números iguais. Então, vai ser o quê? O menor número do dado 1 é 1, mas o menor número do dado 2 é 1, mas eu não posso utilizar. Então, eu vou utilizar o segundo menor, que é o 2. Então, a soma mínima que eu vou ter é o 1 e o 2, 3. Então, se eu jogar 2 dados para cima, o mínimo que eu vou ter é 1 do dado 1 mais 2 do dado 2, que é igual a 3. Depois disso, eu vou descobrir a minha soma máxima. A minha soma máxima vai ser o 6 do dado 1 mais o 5 do dado 2. Era para ser o 6, mas eu não posso ter valores iguais, então vai ser igual a 11. Então, o valor mínimo que eu tenho é 3 e o valor máximo que eu tenho é 11. Então, os valores que nós vamos ter, os valores primos, vai estar entre 3 e 11. Então, as possíveis somas entre os valores do dado 1 e os valores do dado 2, que a soma seja um número primo, nós vamos ter a seguinte soma. Nós vamos ter o 3, nós vamos ter o 5, nós vamos ter o 7 e o 11. Esse aqui, 3, 5, 7 e 11, é o resultado da soma dos valores da face 1, do dado 1, mais os valores da face do dado 2, que deu um valor primo. Então, nós temos o menor, que é 3, e o maior, que é 11, que a gente descobriu. Depois disso, eu coloquei o 5 e o 7, que são os valores entre 3 e 11. Agora, nós temos que descobrir quais são as somas, quais são as possibilidades que eu tenho para dar esses valores. Vamos lá. Para dar o valor 3. Para dar o valor 3, eu posso ter que no dado 1 dê 1 e no dado 2 dê 2. Ou eu posso ter que no dado 1 dê 2 e no dado 2 dê 1. Então, se eu jogar os 2 dados para cima e o primeiro ficar 1 e o segundo ficar 2, a soma é 3. Se eu jogar o dado para cima e o primeiro ficar 2 e o segundo ficar 1, a soma também é igual a 3. Então, para dar o valor 3, eu tenho 2 possibilidades. Agora, para dar o valor 5. O valor 5 pode ser 4 mais 1,
pode ser 1 mais 4, pode ser 3 mais 2 ou pode ser 2 mais 3. Então, se eu jogar o dado para cima e o dado 1 der 4 e o dado 2 der 1, eu tenho a soma igual a 5. Se eu jogar os dois dados para cima, o primeiro der 1 e o segundo der 4, a soma é igual a 5. Se eu jogar os dois dados, um der 3 e o outro der 2, a soma é 5. Ou se o primeiro der 3 e o segundo der 2, a soma também é igual a 5. Então, para dar o valor 5, a soma dos dois dados, eu tenho 4 possibilidades. Agora, o 7. O 7 pode ser 5 mais 2, 2 mais 5, 4 mais 3, 3 mais 4, 1 mais 6 ou 6 mais 1. Então, para dar o valor 7, eu posso ter 5 mais 2, 2 mais 5, 4 mais 3, 3 mais 4, 1 mais 6 e 6 mais 1. Agora, para dar o valor 11, aqui no 7, perdão, nós temos 6 possibilidades. No número 11, pode ser 6 mais 5 ou 5 mais 6. Só 2 possibilidades. Agora, eu vou saber as possibilidades de dar um número primo. É só eu multiplicar as possibilidades de cada número aí. Que a gente acabou de descobrir. As possibilidades do 2 vezes a possibilidade, a possibilidade do 3 vezes a possibilidade do 5 vezes a possibilidade do 7 vezes a possibilidade do 11. Então, a possibilidade de dar um número primo vai ser igual a 2 vezes 4 vezes 6 vezes 2. Então, a possibilidade de dar um número primo vai ser igual a... Perdão, não é multiplicando, é somando, tá? Vamos saber as possibilidades. 2 possibilidades do 3, mais 4 possibilidades do 5, mais 6 possibilidades do 7, mais 2 possibilidades do 11. Então, a possibilidade de dar um número primo são 14 possibilidades. Então, para me saber a probabilidade, vai ser igual à parte que eu quero, a possibilidade da soma ser números primos, 14, dividido pelas possibilidades totais, que são 30, a gente viu isso no começo, vezes 100. O 14 e o 30 eu posso simplificar por 2. Então, eu tenho que a probabilidade vai ser igual a 7 sobre 15 vezes 100. Então, eu tenho 700 dividido por 15. Que vai ser igual a 46,67%. Então, a probabilidade de eu pegar dois dados, jogar para cima, ficar voltado duas faces diferentes e a soma ser igual a um número primo é igual a 46,67%. Essa questão é complicada, eu indico que vocês refaçam. Qualquer dúvida vocês podem me procurar. Se vocês quiserem que eu esclareça algum ponto ou algo desse tipo, me procurem, que é importante que vocês pratiquem. É uma questão assim, mais um desafio, mas eu achei importante trazer para a gente ver como a probabilidade pode ser bem complexa, certo? Qualquer dúvida eu estou à disposição, é só me procurar. Segunda questão. No lançamento de um dado não viciado, qual é a probabilidade de obtermos um número maior do que 4? Vamos lá. Vamos lá, nós temos um dado e pode dar os valores 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, no total, eu tenho 6 possibilidades. Só que quer saber qual é a possibilidade, qual é a probabilidade de dar um valor maior do que 4. Quais são os valores que eu tenho maior do que 4? Eu tenho o 5 e o 6. Então, eu tenho duas possibilidades, dois valores, dois possíveis resultados
maiores do que 4. Então, para me saber a probabilidade, vai ser a parte que eu quero, 2, dividido pela parte total, pelo total que é 6, vezes 100. O 2 e o 6 eu posso simplificar por 2. Divido o numerador por 2 e o denominador por 2. E a probabilidade vai ser igual a 1 sobre 3 vezes 100. Então, eu tenho 100 dividido por 3, que é igual a 33,33%. Então, a probabilidade de eu jogar um dado, se eu jogar um dado para cima e o valor que ficar voltado para cima ser maior do que 4, é de 33,33%. Terceira questão. Escolhidos ao acaso um elemento do conjunto dos divisores positivos de 60, determine a probabilidade que ele seja primo. Então, a gente vai... tem 60 números dentro de um potinho, certo? E eu quero saber qual é a probabilidade de eu puxar um papelzinho, olhar o valor e esse número ser um número primo, certo? Vamos lá, mas são os divisores de 60 e ele tem que ser primo. Então, eu peguei o 60, olhei quais são os divisores dele, peguei os divisores de 60, coloquei no papel, cortei, botei no potezinho e fiz um sorteio. E quero saber qual a probabilidade de eu puxar um divisor de 60 e ele ser um valor primo. Vamos lá. Vamos lá. Nós temos o número 60, certo? Inicialmente, vamos descobrir quem são os divisores de 60, que são os valores que vão ficar no nosso potinho do sorteio. Divisores de 60. Vamos lá, os divisores de 60 são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 e 40. Então, os e 60. Então, os divisores de 60 é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 e 60. A gente estudou já esse ano como olhar os divisores de um número. O divisor de um número é todo o número. 60 dividido por 1, 60. 60 dividido por 2, 30. 60 dividido por 3, 20. Os divisores são aqueles números que eu vou pegar, dividir os 60 e dar um resultado exato. Então, a gente tem esses divisores de 60. Então, quantas possibilidades nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, no total, nós temos 12 possibilidades. 12 divisores de 60. Então, dentro do nosso potinho do sorteio, nós temos 12 números. Agora, vamos descobrir quais são os números primos, que é o que a questão quer saber. Entre esses valores aqui, nós temos o 1, o 2, o 3, o 5 e só. Então, os números primos dentro dos divisores de 60 é 1, 2, 3 e 5. Então, são 4 possibilidades. Então, para mim saber a probabilidade, vai ser igual a parte que eu quero, os números primos, dividido pelo todo, vezes 100. O 4 e o 12 eu posso simplificar por 4. Então, eu divido o numerador por 4 e o denominador por 4. 4 dividido por 4, 1. 12 dividido por 4, 3, vezes 100. Então, vai ser 100 dividido por 3,
que é igual a 33,33%. Então, a probabilidade, se eu colocar todos os divisores de 60 dentro de um potinho para sorteio, eu sortear um número e esse número ser um número primo, é de 33,33%. Próxima questão é a quarta. Uma bola será retirada de uma sacola contendo 5 bolas verdes e 7 bolas amarelas. Qual a probabilidade de eu sortear uma bola e ela ser verde? E qual a probabilidade de eu sortear uma bola e ela ser amarela? Vamos lá. Então, no total eu tenho 12 bolas, sendo verdes 5 e amarelas 7. No item A, pergunta pra gente a probabilidade dela ser verde. A probabilidade é a parte que eu quero, 5, dividido pelo todo, que é 12, vezes 100. Então, a probabilidade vai ser igual. O 5 e o 12 não tem divisor em comum, então eu já efetuo a multiplicação. 5 vezes 100, 500. Dividido por 12. Então, a probabilidade é igual a 41,67%. Então, a probabilidade de eu sortear uma bola verde é de 41,67%. Agora, o item B. Qual é a probabilidade de eu tirar uma bola amarela? A probabilidade vai ser igual à parte que eu quero, que é 7, dividido pelo todo, que é 12, vezes 100. O 7 e o 12 não tem divisor em comum, então eu já efetuo a multiplicação. 7 vezes 100, 700 dividido por 12. Então, a probabilidade vai ser igual. Gente, só perdão uma coisa que não seria... Eu acabei confundindo aqui os valores. A quantidade de bolas verdes... Não é assim mesmo, perdão. Confundi aqui com a outra questão. Perdão. 700 dividido por 12 vai ser igual a 58,33%. Então, a probabilidade de eu tirar dentro dessa sacola uma bola verde é 41,67%. E a probabilidade de eu tirar uma bola amarela é de 58,33%. Agora, vamos dar continuidade. Agora, vamos dar continuidade com a quinta questão. Em uma caixa tem 2 fichas verdes, 5 fichas amarelas e 12 fichas azuis. Qual é a probabilidade de retirar da caixa uma ficha e ela ser verde? Qual a probabilidade da ficha ser amarela e qual a probabilidade da ficha ser azul? Então, vamos lá. Nós precisamos calcular quais são o total de fichas. O total de fichas vai ser 2 mais 5 mais 12. 2 fichas verdes, 5 fichas amarelas e 12 fichas azuis. No total, eu tenho 19 fichas. Onde eu tenho verde, 2 fichas, amarelas eu tenho 5 fichas e azuis eu tenho 12 fichas. No item A, pergunta a probabilidade dela ser verde. A probabilidade vai ser igual à parte que eu quero, que é 2, dividido pelo todo, que é 19, vezes 100. O 2 e o 19 não tem divisor em comum, então eu não posso simplificar. Então, fica 200 dividido por 19. Então, a probabilidade de eu puxar uma ficha e ela ser azul é de 10,53%. Item B. O item B pergunta a probabilidade dela ser amarela.
A probabilidade vai ser a parte que eu quero, 5, dividido pelo todo, que é 19, vezes 100. Então, a probabilidade vai ser 500 dividido por 19. Então, a probabilidade de ser uma bola amarela é igual a 26,32%. Agora, eu vou fazer o item C. No item C, pergunta a probabilidade dela ser azul. A probabilidade vai ser igual à parte que eu quero, que é 12, dividido pela parte total, que é 19, vezes 100. Então, a probabilidade vai ser igual a 1.200 dividido por 19. Então, a probabilidade vai ser igual a 63,16%. Então, a probabilidade de retirar uma ficha verde é de 10,53%, de ser amarela 26,32% e de ser azul 63,16%. Sexta questão. De uma sacola contendo 15 bolas numeradas de 1 a 15, retira-se uma bola. Qual a probabilidade desta bola ser divisível por 3? Vamos lá. Eu tenho 15 bolas que estão dentro de um recipiente qualquer e elas estão numeradas de 1 até 15. Certo? E eu quero saber qual a probabilidade de eu tirar uma bola que esteja numerada com um divisor de 3. As nossas possibilidades totais são 15, né? São 15, de 1 até 15. Agora vamos descobrir a possibilidade de ser um divisor de 3. Para isso, nós temos que descobrir quem são os divisores de 3. Entre 1 e 15, nós temos o próprio 3, o 6, os que são divisíveis por 3, não divisores, que aí já troca totalmente o sentido. São divisíveis, por 3. A questão pergunta qual a probabilidade da bola retirada ser divisível por 3. Os números que são divisíveis por 3, nós temos o 3, o 6, o 9, o 12 e o 15. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 números. Então, 5 possibilidades. Então, a probabilidade vai ser igual à parte que eu quero, 5, que são os divisores por 3, dividido pelo total, que é 15, vezes 100. O 5 e o 15 eu posso simplificar por 5. Então, fica 1 sobre 3 vezes 100. Então, fica 100 dividido por 3, que é igual a 33,33%. Então, a probabilidade de eu retirar uma bola que esteja numerada com um número divisível por 3 é de 33,33%. E assim nós concluímos nossa aula de hoje. Qualquer dúvida eu estou à disposição, podem falar comigo, certo? E para rever nossas aulas, basta acessar o site da escola ou o canal da escola no YouTube. E não esqueçam de baixar o aplicativo da escola no Play Store para ter acesso às agendas digitais, certo? Que é de extrema importância. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e até a nossa próxima aula.